Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu nome é Beatriz, sou de Venceslau Braz, diocese de Jacarezinho, do grupo de oração Adonai. E é uma alegria para mim, para o Ministério Jovem do nosso estado, acolher você nessa escola de teologia do corpo. Por isso, sinta-se muito bem-vindo, muito acolhido por nós. Tenho certeza que essa escola, que essa formação será um divisor de águas na sua vida, assim como foi na minha, quando eu comecei a minha escola de teologia do corpo há alguns anos atrás. Neste momento, nós vamos tratar sobre o primeiro ciclo da teologia do corpo. Ela é dividida em 6 ciclos e nesse primeiro momento nós vamos tratar do primeiro. Você já teve uma introdução com o Padre Diego, já entendeu um pouco da teologia do corpo, daquilo que São João Paulo II nos trouxe, desta verdade que São João Paulo II nos trouxe. E agora nós vamos adentrar neste primeiro ciclo que fala sobre o nosso princípio. Esse primeiro ciclo ele tem como base, como palavra-chave, a palavra que está em Mateus 19:3. Nós vamos ler juntos. Se você estiver aí com a sua Bíblia, pegue ela e acompanhe comigo. Diz assim a palavra: Alguns fariseus se aproximaram dele, querendo pô-lo à prova, e perguntaram: É lícito repudiar a própria mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: Não lestes que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher? E que disse: Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não deve separar. Eles, porém, objetaram: Por que então ordenou Moisés que se desse carta de divórcio quando repudiasse? Ele disse: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não era assim. E eu vos digo que todo aquele que repudiar sua mulher, exceto por motivo de prostituição, e desposar outra, comete adultério. Aqui, irmãos, está a chave de toda a teologia do corpo e desse primeiro ciclo. Como a gente viu na palavra, quando os fariseus eles questionaram Jesus sobre a indissolubilidade do matrimônio, sobre o divórcio, sobre repudiar a mulher, Jesus ele dá uma resposta, remetendo a algo, remetendo ao nosso princípio. Jesus diz assim, é por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu, mas no princípio não foi assim. Por que Jesus nos leva ao princípio? Porque ele nos mostra, nessa objeção, ele nos mostra que este não era o plano original de Deus. Portanto, existe um plano original de Deus para a nossa vocação, para a nossa sexualidade, para a nossa afetividade. E é a partir deste plano original de Deus, desse sonho de Deus para o homem, que nós podemos buscar viver a nossa vocação e a nossa sexualidade. Nós vamos entender na teologia do corpo que o pecado ele obscureceu esse plano original de Deus. Então a gente não pode viver ele plenamente. Mas com a redenção, assim como vai ser tratado no segundo ciclo, com a redenção nós podemos mais uma vez ter a oportunidade de viver isso novamente. Não mais de forma plena, mas nós podemos sim viver o plano original de Deus para a nossa vida, para a nossa vocação, para o nosso corpo, para a nossa sexualidade. Nós vamos percebendo, irmãos, que tudo aquilo que nos envolve, todas as nossas relações, todas as nossas atitudes, tudo tem muito envolvimento com a nossa sexualidade. Por quê? Porque a sexualidade é aquilo que há de mais profundo em nós, a nossa identidade mais profunda. Então, quando nós entendemos o plano original de Deus para essa sexualidade enquanto dom, enquanto presente de Deus, nós podemos mais uma vez buscar a viver este dom de forma plena. E assim nós seremos realizados e felizes. Então, nesse ciclo, nós vamos adentrar ao princípio, como Jesus nos ordenou. No princípio não era assim. Então, para nós entendermos isso, nós vamos começar lá do princípio. Nós vamos adentrar em Gênesis. Quero te convidar a você pegar comigo, lá em Gênesis 1. Nós vamos só passar por Gênesis 1. A primeira coisa que eu quero apresentar para você, talvez você já até saiba, mas é uma verdade que precisa ser dita e dilatada no seu coração,
é que quando Deus ele foi nos criando, né? Quando Deus primeiro foi criando as coisas, então a palavra vai dizendo que Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita, né? Depois Deus vai criando todas as coisas, faça-se o firmamento entre as águas, se separe uma das outras. Deus fez o firmamento, e aí a palavra de Deus vai contando como foi a criação. Mas no final de tudo isso, lá em Gênesis 1:26, diz assim: então Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Deus os abençoou, frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei. E aí a palavra de Deus continua contando a criação do homem, e no final, lá em Gênesis 1:31, diz assim: Deus contemplou toda a sua obra e viu que tudo era muito bom. E eu quero falar com você sobre isso. Quando Deus ele foi ordenando a criação das coisas, né, a partir do seu verbo, da sua palavra, ele foi dizendo, faça-se. E as coisas foram sendo feitas, de fato, a partir dessa existência de Deus, a partir do ser de Deus, as coisas foram existindo. Ele via que aquilo era bom. Mas quando Deus ele cria o homem, quando Deus ele me cria e te cria, ele olha para a sua criação e viu que aquilo era muito bom. Por isso nós podemos entender que a criação do homem é o ápice da criação de Deus. É a obra mais sublime que Deus criou. Tanto que nenhuma outra criatura tem essa dignidade de ser imagem e semelhança de Deus, como a palavra nos diz. Olha que bonito que a teologia do corpo diz sobre isso. No ciclo dos 7 dias da criação, manifesta-se evidentemente uma gradualidade nítida, né? Deus foi criando todas as coisas de forma gradual. O homem, pelo contrário, não é criado segundo uma sucessão natural, mas o Criador parece deter-se antes de o chamar à existência, como se tornasse a se recolher em si mesmo para tomar a decisão. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Olha que lindo isso que São João Paulo II nos traz. Deus foi criando todas as coisas como se fosse uma sucessão natural. Mas quando ele vai criar o homem, parece que ele se detém em si mesmo para tomar a decisão. Perceba que Deus ele não cria na gradualidade o homem, né? Numa simples sucessão. Mas ele parece que se recolhe e toma essa incrível decisão, essa maravilhosa decisão. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E ele dá ao homem essa dignidade de ser imagem e semelhança, e assim ser filho. Nenhuma outra criatura tem essa dignidade de ser filho, de ser imagem e semelhança de Deus. Essa é a primeira coisa que eu quero que você entenda. Essa é a primeira coisa que eu quero que dilate no seu coração. Quando Deus te criou, enquanto pessoa inteira, corpo e alma, ele viu que tudo era muito bom, que isso era muito bom, e ele te deu uma dignidade de ser imagem e semelhança dele, que nenhuma outra criatura tem, que nada na criação possui essa dignidade. Então, para nós entendermos, irmãos, a partir desta criação, né, desta maravilhosa criação do homem, qual era o plano original de Deus para o homem, para a sua sexualidade, para a sua vocação, nós precisamos abordar 3 experiências originais do ser humano, antes do pecado original. Então, nesse primeiro ciclo, nós vamos falar aquilo que era sonho de Deus, de fato, para antes do pecado original, né? Antes dessa obscuridade que aconteceu após o pecado original. Então, nós precisamos olhar para essas 3 experiências originais. A primeira é a solidão original, depois a unidade original e depois a nudez original. Nesse primeiro momento, nós vamos falar sobre a solidão original do homem. Lá em Gênesis 2:18, diz assim:
O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma auxiliar que lhe seja adequada. Depois dessa criação de Deus, Deus olhou para o homem e percebeu que não era bom que o homem estivesse só. E é dessa solidão que nós vamos falar agora. O que significa essa solidão? Quando em Gênesis diz sobre essa solidão, sobre esse homem só, não está dizendo só do homem enquanto varão, mas do homem enquanto humanidade. Então, o homem, enquanto humanidade, não era bom que ele estivesse só. E Deus, percebendo isso, ele diz: vou dar-lhe uma auxiliar que lhe seja adequada. Depois disso, nos conta a palavra, lá no versículo 20, assim: o homem pôs nomes a todos os animais, e a todas as aves do céu, e a todos os animais do campo. Mas não se achava para ele uma auxiliar que lhe fosse adequada. O que acontece, irmãos? Quando este homem ele começa a dar nome aos animais, passa o macaco, ele diz: esse vai se chamar macaco. Passa o boi, ele diz: esse vai se chamar boi. Quando ele vai dando nome aos animais, às aves do céu, ele vai percebendo que não tinha ninguém que lhe fosse adequado. Ele não vai encontrando naquelas outras criaturas alguém que lhe fosse um auxiliar adequado. Por quê? Porque ele não percebe naqueles seres corpóreos, naqueles outros corpos, alguém que lhe pudesse auxiliar, alguém que lhe pudesse complementar. Então, quando ele olha os animais, ele vai percebendo que ele está só e que ele é diferente. Por quê? Porque aquele homem, diferente dos animais, ele é dotado de uma liberdade que os animais não têm. Então ele vai entendendo a sua identidade, ele vai entendendo a partir desse teste, esse teste que ele tem de dar nome aos animais, ele vai percebendo que ele é superior, que ele tem uma dignidade superior. Ele vai percebendo essa dignidade de ser imagem e semelhança de Deus. Então, olhando os animais, dando nome aos animais, é que ele vai entendendo a sua dignidade. E procurando esta auxiliar nos animais, nas outras criaturas, ele percebe que ele é diferente. Lá em... deixa eu ver aqui. Lá em Gênesis 2:7 diz assim, o Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra e inspirou-lhe nas narinas o sopro da vida. E o homem se tornou um ser vivente. Aqui está a diferença. Todas as outras criaturas tinham um corpo, uma matéria, assim como o homem. Mas além deste corpo, existia no homem um sopro de vida. Olha o que diz a palavra. E inspirou-lhe nas narinas o sopro da vida. Este sopro da vida torna o homem alguém, uma pessoa. E essa pessoa, ela possui essa dignidade e essa superioridade, porque é pessoa, não é apenas um corpo, não é apenas uma matéria. Então este ser todo, esta totalidade enquanto pessoa, demonstra ao homem que ele é superior e que ele possui essa liberdade. Por quê, irmãos? Porque nessa solidão, o homem percebe a sua capacidade, o seu desejo de compartilhar daquele amor que ele recebia de Deus. Então, ali ele é convidado a entrar numa aliança de amor com Deus. E a partir deste convite, ele sente um desejo de compartilhar deste amor para com outro, alguém que lhe fosse adequado, uma auxiliar que lhe fosse adequada. Então ele percebe-se só, mas ele começa a entender a sua identidade, ele começa a se entender enquanto pessoa que experimenta desta aliança com Deus, que experimenta deste amor para com Deus e tem o desejo de compartilhar deste amor. Tem o desejo de amar alguém também,
né, amar alguém que lhe fosse semelhante a partir dessa capacidade que Deus dá ao homem naquele momento. Que na criação Deus imprime no homem esta capacidade de amar. Então, esta união com Deus, né, antes da criação da mulher, define essa solidão do homem. Ele experimentava desse amor de Deus. E aí ele se sente, ele anseia, né, por compartilhar deste amor. Aí está a solidão original do homem. João Paulo II nos ensina: o homem está sozinho. Isto quer dizer que ele, através da sua própria humanidade, através daquilo que ele é ao mesmo tempo constituído numa única, exclusiva e irrepetível relação com o próprio Deus. Então, esta relação com Deus no seu próprio ser, na sua própria humanidade, este experimentar do amor de Deus, proporciona ao homem esse desejo de compartilhar deste amor. É a partir da experiência do seu próprio corpo, né? A partir da experiência corpórea do homem, o seu próprio corpo, né, expressa e convida a esta experiência de compartilhar deste amor. Após essa experiência da solidão, né, enquanto o homem se entende só, entende a sua identidade, esta aliança de amor para com Deus e esse anseio de compartilhá-lo, vem a segunda experiência que supera essa primeira experiência da solidão original. Vem a segunda experiência da unidade original, da comunhão de pessoas. Diz lá em Gênesis 2:21 assim, ó: então o Senhor Deus mandou ao homem um profundo sono. Enquanto ele dormia, tomou-lhe uma costela e fechou com carne o seu lugar. E da costela que ele tinha tomado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou-a para junto do homem. Eis agora aqui, disse o homem, osso dos meus ossos, carne de minha carne. Ela se chamará mulher, porque foi tomada do homem. Por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher, e já não são mais que uma só carne. Começa agora a experiência da unidade original do homem, desta comunhão de pessoas. Então Deus, percebendo que não era bom que o homem estivesse só, ele cria a mulher a partir da costela do homem. Então, diz a palavra que ele toma ali uma costela e depois fecha com carne aquele lugar. E a partir dessa costela, ele cria a mulher. Neste primeiro momento, nós precisamos entender que, diferente do que muitas pessoas pensam, do homem ser superior, da mulher ser superior, dessa guerra, né, que nós presenciamos nos dias atuais, diferente desta luta de superioridade, quando Deus ele tira a mulher da costela de Adão, ele assim o faz para que nós entendêssemos, para que nós entendamos que homem e mulher possuem a mesma humanidade e por isso a mesma dignidade. Então, este é o motivo que Deus retira esta auxiliar da costela que é ao lado, né? Quando Deus ele cria a mulher a partir da costela, ele demonstra que ela está ao lado, nem acima e nem abaixo, e ela possui a mesma humanidade e por isso a mesma dignidade. Então esta luta, né, de ser superior, de se afirmar superior, esta luta de sexos, né, que nós temos visto por aí, ela é inútil, né? Porque Deus na sua criação, ele já dá ao homem e à mulher essa mesma humanidade. São duas missões diferentes, né? Nós enquanto mulheres temos uma missão neste mundo, os homens possuem outra missão neste mundo, mas nós fazemos parte da mesma humanidade. E aí quando Deus ele cria essa mulher, o homem olha para a mulher e se fascina com aquela criação. Diz a palavra que ele diz, enfim, ossos dos meus ossos, carne da minha carne.
como que maravilhado, como que fascinado. Por quê? Porque aquilo que ele não encontrou nos animais, que era alguém que lhe fosse semelhante, alguma auxiliar que lhe fosse adequada, ele encontra naquela mulher. Aquilo que ele não tinha encontrado nas outras criaturas, agora ele encontra. Então ele olha para aquele corpo, mas não é somente um outro corpo como os animais, mas é outra pessoa, porque os animais também são corpos, mas eles não são pessoas. E quando a palavra diz ossos dos meus ossos, carne da minha carne, carne e osso na expressão judaica significa o ser humano por inteiro. Então quando ele diz ossos dos meus ossos, carne da minha carne, ele se fascina com aquele ser inteiro que era a mulher, com aquela pessoa, com aquele alguém que estava ali na frente dele. E o homem olha para a mulher, irmãos, e esse fascínio se dá porque ele olha para o corpo da mulher, olha para o seu próprio corpo, entende que o seu corpo, o seu ser, pessoa, ele só tem sentido diante do corpo da mulher. E assim também é o corpo da mulher. Ele só tem um sentido diante do corpo do homem. Ali Deus cria alguém que lhe fosse adequado. Ali Deus cria um auxiliar que lhe fosse semelhante. Ali Deus cria a oportunidade dessa complementariedade homem e mulher, que se complementam. Aí está o fascínio, né, deste homem. Aí está a admiração deste homem, porque ele olha para aquele corpo, para aquela pessoa, para aquela outra pessoa, e entende o sentido do seu próprio corpo. E ali esse homem e essa mulher sozinhos neste mundo, porque os dois diferentes das outras criaturas, eles são chamados ao amor, né? Diz a palavra aqui. Por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher, e já não são mais que uma só carne. Ali este homem e esta mulher, que estão sozinhos neste mundo, diante das outras criaturas, que são só corpos, não são pessoas, não possuem dignidade de filho de Deus, não são imagem e semelhança de Deus. Então, estes dois, né, essas duas pessoas, sozinhas no mundo, elas são convidadas a esta comunhão, a esta unidade. O homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher, e já não são mais que uma só carne. Eles ali se tornam um. Aqueles dois seres com características diferentes de homem e de mulher, naquela unidade, naquela comunhão, se tornam um só. Nos ensina a teologia do corpo que o tornar-se uma só carne não consiste apenas na união dos corpos. É a expressão sacramental que corresponde à comunhão de pessoas. Não são só dois corpos que se unem nesta unidade, que se revela na relação sexual, mas são duas pessoas. São dois seres inteiros, não só dois corpos. Mas esta unidade são de pessoas, é uma comunhão de pessoas. Por isso, irmãos, esta comunhão, esta união sexual humana, ela é muito além de uma realidade somente biológica, mas ela é uma realidade espiritual e teológica. Por quê? Porque ela revela algo sobre Deus. Ela revela algo sobre nós. Lá na teologia do corpo, na catequese 19, diz assim, o corpo de fato, e só ele, é capaz de tornar visível o que é invisível, o espiritual e o divino. Foi criado para transferir para a realidade visível do mundo o mistério oculto desde a eternidade em Deus, e assim dele ser sinal. Olha que lindo isso. Nós chamamos isso de sacramentalidade do corpo. Por quê? O que é sacramento? Você deve se lembrar lá da sua catequese. Sacramento é um sinal visível de uma realidade invisível, certo?
O nosso corpo, ele é um sinal visível. Olha o que diz. Ele foi criado para transferir para a realidade visível do mundo o mistério oculto desde a eternidade em Deus e dele ser sinal. Então, o nosso corpo, ele revela o mistério de Deus e ele é sinal de Deus. Por isso, esta união, ela demonstra algo. Esta união de pessoas, essa unidade original, esta comunhão de pessoas, primeiro, é um sinal, um ícone daquilo que nós viveremos um dia com Deus no céu, se Deus quiser. É aquilo que nós ansiamos por viver, que é o momento em que nós nos uniremos com Deus. Então nós vamos ver, né, durante os ciclos, que a relação sexual dentro do matrimônio, ela é um antegozo daquilo que nós viveremos com Deus um dia no céu. Então ela é um sinal, ela é um ícone daquilo que nós viveremos. E também ela é um sinal da vida íntima da Santíssima Trindade. Claro que de forma muito imperfeita, mas a união entre homem e mulher demonstra a união de Deus, que são 3 pessoas, mas é um só. Demonstra essa união da Santíssima Trindade, a vida íntima da Santíssima Trindade. Então o nosso corpo, ele demonstra esse mistério, ele é sinal desse Deus, que também é comunhão de pessoas. Esse Deus que é comunhão, Pai, Filho e Espírito Santo, e que é um só. Olha que lindo isso. E aí São João Paulo II, ele continua nos ensinando que esta união, ela demonstra que o homem sozinho, o homem enquanto pessoa, ele é a imagem e semelhança de Deus, como nos diz a palavra. Mas muito mais que isso, essa unidade de pessoas, essa comunhão de pessoas é ainda mais perfeitamente imagem e semelhança de Deus, porque Deus é comunhão de pessoas. Então eu, Bi, enquanto pessoa, sou a imagem e semelhança de Deus. Mas um casal, na relação sexual, na vida conjugal, sob o sacramento do matrimônio, ele é muito mais ainda perfeitamente imagem e semelhança de Deus. Diz assim a teologia do corpo. O homem se tornou imagem e semelhança de Deus não só mediante a própria humanidade, mas ainda mediante a comunhão de pessoas que o homem e a mulher formam desde o princípio. O homem torna-se imagem de Deus não tanto no momento da solidão, quando ele está só, quando ele é um só, quanto no momento da comunhão. Não tanto no momento da solidão, quanto no momento da comunhão. Então ele se torna ainda mais perfeitamente imagem e semelhança de Deus neste momento da comunhão. Homem e mulher casados, sob o sacramento do matrimônio, sob a bênção do matrimônio, na sua vida conjugal, na sua vida íntima, se tornam ainda mais perfeitamente essa imagem e semelhança de Deus. Aí consiste esta unidade original, esta comunhão de pessoas. Então, o livro de Gênesis, né, nos faz perceber que o homem e a mulher, eles foram feitos para o matrimônio. E no que se dá esse matrimônio? Este matrimônio, nessa união de pessoas, se dá num dom recíproco de si mesmo. Então, o homem se doa à mulher enquanto pessoa, não só no seu corpo, né, mas dentro do matrimônio, enquanto ser inteiro, ele se doa para a mulher e a mulher se doa para o homem. E agora nós vamos para a última experiência, né, que nós vamos abordar as experiências originais do ser humano. Nós vamos falar sobre a nudez original e perceber para o que e como o Senhor nos criou, como era o desejo do coração de Deus, que nós vivêssemos a nossa sexualidade. Depois da experiência da solidão, da unidade original, Gênesis nos conta assim, lá em Gênesis 2:25. O homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Como que nós vamos entender, irmãos,
essa experiência, né, da nudez original se nós já temos a nossa natureza decaída, né? Se nós já fomos feridos pelo pecado original. Nós vamos perceber olhando para a nossa própria experiência de vergonha. Então, quero explicar para você. Por que nós sentimos vergonha? Quando Adão e Eva pecaram, a palavra nos conta assim, logo em seguida do pecado original. Então seus olhos abriram-se e, vendo que estavam nus, tomaram as folhas de figueira, ligaram-nas e fizeram tangas para si. A primeira atitude pós-pecado original foi tampar-se, porque foi sentir vergonha. Antes do pecado original eles estavam nus e não se envergonhavam. Pós-pecado original, quando a luxúria entra no coração do homem, a primeira atitude deles é sentir vergonha. Por que nós sentimos vergonha? Se você está tomando banho lá na sua casa, não tem ninguém em casa, né? E aí chega alguém estranho e abre o banheiro da sua casa. Você fala, meu Deus do céu, né? Tipo, nem conhece essa pessoa, não é seu esposo, não é sua esposa, enfim. Por que imediatamente nós nos tampamos? Por que nós sentimos vergonha? Porque aquele outro ser, ele traz uma ameaça à nossa dignidade. Porque ali existe uma ameaça de que o outro olhe para nós enquanto objeto. Por que antes do pecado original o homem e a mulher se viam nus e não se envergonhavam? Porque eles não se olhavam como objeto. O outro não era uma ameaça. O outro não ameaçava a sua dignidade. Então ele não precisava se cobrir para resguardar a sua dignidade. Porque o outro não era uma ameaça. A luxúria, né, a busca de satisfação para a realização do próprio prazer, para a satisfação do próprio prazer, ela ainda não tinha entrado no coração do homem. Então o homem e a mulher olhavam-se para o outro como dom. Não se olhavam enquanto objeto. Olha o que a teologia do corpo diz. Somente a nudez que torna objeto a mulher para o homem, ou vice-versa, é fonte de vergonha. Não sentir vergonha significa dizer que a mulher não era objeto para o homem, nem ele para ela. A inocência interior, como pureza de coração, de certo modo, tornava impossível de que, de alguma maneira, um fosse reduzido pelo outro ao nível de mero objeto. Essa pureza do coração do homem tornava como se fosse impossível que o homem olhasse para a mulher e a reduzisse aquela pessoa, imagem e semelhança de Deus, né? Dignidade de filha de Deus. Era impossível que o homem olhasse para ela e a reduzisse ao nível de um mero objeto. Aquela pureza de coração fazia com que o homem olhasse para a mulher e a entendesse na sua dignidade de filha de Deus, de imagem e semelhança de Deus, não como um mero objeto. Quando a luxúria entra no coração do homem, a partir do pecado original, essa visão do outro como dom, ela é obscurecida. Mas no próximo ciclo nós vamos aprender que a partir da redenção nós podemos mais uma vez viver este desejo de Deus para nós, de olhar para o outro não como objeto, de não ser para o outro uma ameaça à sua dignidade, mas de olhar o outro como dom, entendendo a sua dignidade. Irmãos, se nós entendêssemos o outro na sua completa dignidade de filho de Deus, de imagem e semelhança de Deus, não tem como no nosso coração prevalecer um desejo à luxúria. Não tem como no nosso coração prevalecer a visão do outro como objeto, como mero objeto. É esta luxúria que faz entrar no coração do homem a busca de satisfação própria, que perde essa visão de dom, de doação, que obscurece esse plano original de Deus para nós.
Quando Deus nos criou, Ele nos criou olhando para o outro como dom recíproco. Só essa nudez, né? Essa nudez de quando eu olho para o outro como objeto é uma ameaça. Mas no princípio não era assim. No princípio o homem olhava para o outro como dom, como doação de si mesmo. Por isso, né, eles se olhavam e eles possuíam a paz do olhar. Possuíam essa paz de estar nus sem sentirem vergonha, porque o corpo do outro, a presença, a nudez do outro não era uma ameaça. A presença do outro não era uma ameaça à sua dignidade. Lá, neste princípio, o homem e a mulher entendiam o plano original de Deus, que era amar como Deus ama. Era amar como dom e não como busca de satisfação pessoal. Quando Deus ele cria o homem, irmãos, ele imprime no homem o desejo sexual, né? Muitas pessoas dizem assim, nossa, mas por que então Deus deu o desejo para o homem se não era para usar? Você já ouviu isso? A gente ouve muito isso. Mas Deus, quando ele dá a este homem esse desejo sexual, ele assim o faz porque ele dá ao homem esse poder de amar. Ele imprime no corpo do homem esta vontade, este anseio de ser doação. Ele imprime no corpo, nesta criação do homem, esse desejo de amar. Amar de forma plena. Amar de forma livre, total, fiel e fecunda. O desejo sexual como instinto egoísta de satisfação própria só aconteceu depois do pecado original. Mas o plano original de Deus para nós é que esse desejo seja um impulso de amar. Este desejo é um poder de amar. É uma capacidade que Deus nos dá de amar. Só uma pessoa, irmãos, só uma pessoa livre da compulsão, livre dessa luxúria, livre, né, dessa sexualidade desenfreada, dessa vivência sexual errada, diferente daquilo que Deus nos criou para ser, só uma pessoa livre, ela é capaz de amar. São João Paulo II nos diz que a liberdade não é fazer o que nós queremos. A liberdade é o domínio de si. E só alguém livre, que domina os próprios instintos, pode amar. Ele nos ensina também que o contrário do amor não é o ódio, o contrário do amor é o uso. Porque quando eu uso, eu não olho o outro como dom, eu não olho o outro como presente. Então aí não está o amor. Esta nudez sem se envergonhar demonstra que o primeiro homem e a primeira mulher, eles participaram da mesma visão de Deus, desta visão pura, sem a luxúria. Então, antes do pecado original, eles não se envergonhavam, porque eles não olhavam para o outro como mero objeto. Ele olhava para o outro como dom. Aquele ser feminino olhava para aquele ser masculino e entendia o outro como dom, e vice-versa. Então o homem entendia que o seu corpo só faz sentido a partir do corpo da mulher, e assim também a mulher olhava para o homem e entendia que o seu corpo só fazia sentido a partir do corpo do homem, né? E assim eles entendiam que eles eram um dom para o outro, um presente para o outro, que eles precisavam ser doação de si mesmo. E não olhavam para o outro na vontade, né, no desejo de se satisfazer. Então esse desejo sexual, ele foi implantado em nós para nos dar a capacidade, este poder de amar. A catequese 15 nos diz assim: o corpo humano, com o seu sexo e a sua masculinidade e feminilidade, visto no próprio mistério da criação,
não é apenas fonte de fecundidade e de procriação, como em toda a ordem natural, mas carrega, desde o princípio, o atributo esponsal, isto é, a capacidade de exprimir amor, precisamente aquele amor em que o homem pessoa se torna dom, e mediante este dom pratica o sentido do seu ser e do seu existir. Então o corpo humano, ele não é apenas fonte de fecundidade e procriação, mas ele expressa essa capacidade de amar, e este amor que se exprime como dom, como doação. Então o homem e a mulher olham-se para o outro como dom. Este é o plano original de Deus para nós. Nós vamos perceber no segundo ciclo que, com a redenção dos corpos, Jesus nos dá mais uma vez a oportunidade de viver este plano original de Deus para a nossa sexualidade, para a nossa vocação. Espero que você tenha crescido, né, nesse primeiro ciclo dessa Escola de Teologia do Corpo, nesta formação, né, e que estas experiências originais do ser humano, a forma com que Deus nos criou e para que Ele nos criou, dilate o seu coração, para que, primeiramente, antes de você divulgar, que também é necessário, mas que antes de você propagar essa verdade, que essa verdade seja impressa e dilatada no seu coração, seja vivida por você. Agradeço sua presença, estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo, meu querido e minha querida, a este segundo momento do nosso primeiro ciclo da Teologia do Corpo. No primeiro momento, nós aprendemos sobre as experiências originais do ser humano. E neste momento, além de aprender, eu quero te convidar a você olhar para a sua vida, olhar para o seu coração e encontrar aí na sua existência o grito pela vivência dessas experiências. São João Paulo II nos ensina assim na Catequese 11. Falando das experiências originais humanas, pensamos não tanto no seu afastamento no tempo, quanto, e mais ainda, no seu significado fundamental. O importante não é, por conseguinte, que essas experiências pertençam à pré-história do homem, à sua pré-história teológica, mas que elas se encontrem na raiz de toda a experiência humana. Isso é verdade, ainda que essas experiências essenciais na evolução da existência humana ordinária não se preste muita atenção. Elas, de fato, encontram-se tão ligadas às coisas ordinárias da vida que, em geral, não damos conta de serem extraordinárias. Olha o que São João Paulo II nos ensina. As experiências originais do ser humano, elas não podem ser olhadas somente como experiências históricas, como experiências vividas pelo primeiro homem, pela primeira mulher. Mas elas precisam ser encontradas lá no nosso coração. Porque, querido e querida, apesar do pecado, apesar da luxúria ter entrado no coração do homem, o nosso coração, ele grita por essas experiências. Ele anseia por viver também essa realidade. Existe um eco dentro do nosso coração daquilo que o primeiro homem e a primeira mulher viveram no Éden. E aí eu quero te convidar a você olhar para a sua vida e perceber essas experiências naquilo que é ordinário. Como São João Paulo II nos diz, parece ser tão ordinário que a gente nem percebe que é extraordinário. Perceba comigo. Você já se sentiu só? Você já sentiu um vazio no seu coração? Sabe quando a gente começa a pensar assim, não, eu me sinto sozinha porque eu não estou namorando, não estou casada, porque eu moro sozinha, porque eu estudo fora e eu não estou com a minha família, por isso que eu estou me sentindo sozinha? E aí, quando essas coisas vão acontecendo na sua vida, você continua se sentindo sozinho? Este vazio que há no nosso coração, esta solidão que há no nosso coração,
é um grito, um eco da experiência da solidão original. Assim como o primeiro homem só poderia ser preenchido na aliança de amor para com Deus, nós também hoje vivemos essa experiência que é presente em nós. Existe uma solidão no nosso coração que só é preenchida com a presença de Deus. Perceba que essa solidão original não foi vivida só pelo primeiro homem, mas ela ecoa no seu coração também. Da mesma forma, a experiência da unidade original, da comunhão de pessoas. Você já teve o desejo de ser comunhão de pessoas com alguém? Você já teve o desejo de se casar, de constituir família? Aí está o eco desta experiência da unidade original. Nós desejamos, ansiamos por estar com alguém. Nós desejamos, ansiamos por fazer comunhão com alguém. E nós percebemos que muita gente tem se perdido nesse desejo. Não percebe que este é um desejo que vem do coração de Deus, porque Deus nos fez assim e nos desejou assim, e busca saciar esse desejo em outras coisas. Este desejo do nosso coração é um eco desta unidade original. E assim também é com a nudez original. Como nós já demos o exemplo, né? Se você estiver tomando banho, se você estiver trocando de roupa, alguém chega e te flagra neste momento, qual é a sua primeira reação? Tampar o seu corpo, aquilo que é sagrado. Uma criança, quando ela começa a ter consciência daquilo que é o seu corpo, automaticamente ela se tampa, ela se veste. Por quê? Ninguém precisa ensinar ela isso. Mas existe um eco, existe um grito dentro do coração desta experiência da nudez original. Ela ainda ecoa em nós. Então, irmãos, quando nós falamos de princípio, de origem, de começo, muito além de pensarmos no pecado, nós precisamos ter a consciência de que o nosso coração, as nossas raízes ainda estão no jardim da inocência. Que o nosso coração está enraizado naquilo que Deus nos criou para ser, naquilo que Deus nos fez para ser, naquilo que era plano original de Deus para nós. Então, ainda que nós não possamos viver essa experiência de forma plena, existe no nosso coração um anseio, existe no nosso coração um eco do Éden, existe no nosso coração um anseio por viver esta realidade, experimentar também destas experiências. Por isso que a gente convidava você a olhar para a sua vida e, muito além de saber, de ter conhecimento, a você deixar que estas realidades adentrem e dilatem o teu coração, para que você deseje, dia após dia, nas coisas ordinárias da vida, viver aquilo que é extraordinário, aquilo que é mais belo, aquilo que Deus te criou para ser. Um abraço, fiquem com Deus, estivemos reunidos e permaneceremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.